muito importantes. E eu queria trazer, então, não uma coisa específica de pais, mas a todos nós o desafio de ser família. Amém? Desafio de ser família. Todos nós temos uma família. Sim ou não? Boa ou ruim? Ausente, presente, não importa. Todos nós temos uma família. E, portanto, esse ponto nos toca a todos. Então, para você pensar um pouquinho, né? Para você, ser família é um desafio? É um desafio? Não é? Uma pergunta para que a gente se faça aqui. Segunda pergunta é, por que a família é entendida como um projeto de Deus para a nossa vida? Talvez você já tenha escutado isso. Família é um projeto de Deus. E talvez por isso a família tenha sido tão atacada, a gente vai comentar um pouquinho isso ao longo da nossa reflexão. E a última é como a palavra de Deus pode nos ajudar a vencer esse desafio. Se você acha, né, que eu não sei se você pensa aí no teu pai, tua mãe, eu vou tomar liberdade aqui de dar uma encostadinha aqui, tá, gente? Para dar uma... relaxar um pouquinho. E se você, de repente, você pensa aí, pai, é fácil ser pai ou não? Pais aqui presentes. É um desafio, não é? É um desafio. Ser filho também é um desafio. Mães, filhas, é sempre um desafio. Então eu queria trazer aqui, começar a trazer primeiro alguns textos bíblicos que falam bastante disso, e para que a gente pudesse repassar, e depois a gente vai aterrissar numa situação específica que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles, um texto muito clássico, né? Efésios 5, Efésios 6, no versículo 1, quando ele está falando primeiro a filhos. Então, filhos, bom, quem não é filho aqui? Ninguém, né? Todo mundo é filho de alguém. Ninguém aqui é bebê de chocadeira, certo? Então, todos nós somos filhos. E, portanto, ninguém está excluído desses conceitos aqui, que a Bíblia nos traz, amém? E Efésios 6, a partir do versículo 1, fala assim, filhos, obedeçam, primeira coisa, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, e esse daqui é o primeiro mandamento com promessa, conforme Paulo está falando, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Não sei quando você aprendeu, se você fez primeira comunhão. Eu lembro lá, eu estudei num colégio do estado, mas chegou um momento lá que todo mundo teve que fazer, todo mundo passou lá pela primeira comunhão e nós aprendemos algumas coisas. E uma das coisas que a gente teve que decorar foram os 10 mandamentos, né? Então, não sei se em algum momento da sua vida você fez isso. E honra teu pai e tua mãe para que tenhas longa vida sobre a terra, está lá em Êxodo 20 e é o 5º mandamento, né? Mas é interessante você pensar assim, para que tudo te corra bem, Paulo traduz, e para que tenhas vida longa. Então, fala assim, ó, vamos traduzir isso para a nossa vida. Obedece e honra teus pais, que vai dar bom. Desobedeça e desonre seus pais, que vai dar ruim. Promessa de Deus. Amém? Primeira coisa, guarda aí. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Primeiro ensinamento, lá de trás, ok? Segundo livro da Bíblia. Tem 2 provérbios, eu queria falar de 4 provérbios aqui. Se eu levantar e baixar, vai começar a complicar aí, né? Mas tudo bem, eu vou tentar aqui, senão eu fico muito baixinho. E 4 provérbios que eu queria trazer para vocês, 2 deles que falam muito ao meu coração. Quem já teve filho que fez urgente, não vou perguntar quem aqui, né? Já me viu falando desses versículos e já vi muita gente chorando junto comigo por esses versículos. O primeiro deles é esse, Provérbios 23, 15, que fala assim, meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Amém? Como você, filho, pode honrar seu pai? Sendo sábio e não insensato. Amém? Não importa quantos anos tem o seu pai. Diria até mais, não importa se seu pai ainda é vivo ou se ele é morto. A forma de você honrar teu pai é sendo sábio, sendo sábia. Amém? E não sendo um tontinho ambulante. Ok? Tem um outro versículo que faz par com esse, que está em Provérbios 27, 11, que diz assim,
Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. E esse texto aqui me fala muito. Porque é como se você falasse assim, é uma alegria indescritível. Quando a gente olha para um filho, a gente vê a vida do filho e a gente reconhece que ele entendeu o que a gente tentou passar para ele. E ele começa a ter uma vida digna. Não precisa ser uma vida de sucesso profissional, porque sucesso profissional só vai te trazer dinheiro, vai te dar as coisas que o mundo pode te dar. Mas, de repente, existe um rapaz que é engraxate e tem um coração de ouro, e ele dá alegria para o pai dele, mais do que talvez um político possa dar. Não é? A ponto de você, pai, não sei se você já sentiu isso, mas de repente você fala, olha, cara, se meu filho é sábio, eu posso encarar o mundo. A Almeida, Revista Atualizada, né, versão mais tradicional brasileira, fala, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Ou seja, você pode falar o que quiser de mim. Você pode me chamar de banana, você pode me chamar de burro, você pode me chamar de um cara mal-sucedido, mas uma coisa eu fiz bem nessa vida. Eu eduquei meu filho e criei ele bem. Amém? A ponto de colocar na vida um homem sábio, que entende o que Deus representa para ele e o que é realmente importante na vida. Ensinamentos da palavra de Deus. Tem uma outra série, talvez menos charmosa, mas ainda fala de filhos. Fala assim, um deles, Provérbios 10:1, fala, o filho sábio dá alegria a seu pai. Dá alegria ao pai. O filho tolo dá tristeza à mãe. Interessante, né? Só o pai se alegra, só a mãe se entristece. Aí tem um outro versículo, 17:25, Provérbios 17:25, que completa o jogo. Fala assim, o filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Interessante, quando eu estava escrevendo isso, estava até ator passando junto de mim, eu lembrei de ter visto uma vez o Mário Sérgio Cortella, acho que todo mundo sabe quem é o Cortella, né? Aquele filósofo, fortinho, e ele comentou uma coisa, eu procurei para lembrar, né, 2015, ele lembrou certa vez um fato ocorrido numa maratona realizada em 2012, na Europa, que tinha um rapaz, um corredor, Fernandes Anaya, que ele vinha em segundo lugar, e na frente dele vinha um queniano, Abel Mutai. Talvez você tenha visto isso na internet em algum momento, né? E só que ele percebeu, não sei o que aconteceu, e o queniano entendeu que já tinha chegado, que tinha acabado a corrida, e começou naquela que você vai, de repente, começa a desacelerar, e o espanhol vinha atrás e ia passar por ele. Mas o espanhol percebeu que ele se enganou. Então, ao invés de passar, ele cutucou, ele falou, cara, não chegou ainda. E ele acaba, então, ele também diminuiu e foi empurrando o queniano, e aí os dois cruzam a faixa, tudo bem, aí aparece o queniano, eu vi o vídeo, né, para lembrar, o queniano vira para trás, cumprimenta ele, né, e aí acaba. Acabado aquilo, os repórteres foram em cima do espanhol. Ele falou, pô, por que você fez isso? E aí ele não entendeu bem o que eles estavam querendo, ele falou, fiz o quê? Falei, por que você não ganhou? Por que você deixou ele ganhar? Ele falou, não, ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Falou, não, mas por que você não aproveitou a distração dele para vencer? E aí ele parou e falou, mas se eu ganhasse desse jeito, qual seria o meu mérito? Qual seria a honra da minha vitória se eu ganhasse enganando o outro? E aí, o mais profundo, né, desse diálogo foi o que ele falou assim, e o que eu iria falar para minha mãe? Como é que ele ia falar para a mãe dele que ele foi um esperto, que ele ganhou a medalha de ouro, mas para ele aquela medalha de ouro sempre ia ter uma cara de medalha de prata? Não é? Então, você que é filho,
Não importa a sua idade, como eu falei, não importa sequer se seus pais ainda são vivos, como os meus que já são falecidos. Você tem se preocupado em dar alegria a eles? Com a sua vida? Com o seu proceder? Eu queria deixar isso para todos nós, porque eu também sou filho, amém? Mas agora eu queria alguns textos que falam para os pais, e bem poucos. Pelo menos 2 aqui. Colossenses 3, 21, um dos textos assim mais conhecidos, que vai falando lá mulheres, homens, né, mães, pais, fala dos filhos. E aí quando ele vai falar dos pais especificamente, ele fala: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Isso também pega pesado para mim, não sei para você, não é? Algumas vezes, com o João, por exemplo, muitas vezes assim, eu me irritava com o João, né? Porque o João é bem diferente de mim em termos de caráter, né? Não é caráter, como é que é o nome? Esqueço. Comportamento, né? Forma de encarar a vida, né? E algumas vezes, né? Então, mas aí, e algumas vezes eu sei que eu desanimei ele. Eu te peço perdão, João, por quando isso aconteceu. Se você tem alguma aí guardado, né? Perdão, né? A gente é imperfeito, não é assim? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, para que eles não baixem a guarda. Algumas vezes a gente quer tanto que um filho se dê bem, tanto que um filho tenha sucesso, que a gente espana. Sabe aquele parafuso que você quer apertar, fala mais um pouquinho, mas de repente, espanou a porca. Algumas vezes a gente faz assim com o filho. Cuidado, tem um ponto certo de aperto. Todo parafuso, todo filho. Ok? E o outro fala quase a mesma coisa, mas completa, falando: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Nós estamos aqui passando um pouco algumas instruções e alguns conselhos do Senhor. Mas a Bíblia está inundada dele, gente. A gente podia passar o dia inteiro aqui falando delas. Mas que você possa pensar nisso. Se você ainda tem filhos, alguns de nós, como eu e a Tô, temos filhos grandes, já adultos. Não dá para pegar o João e querer bater nele, a Ana, né? Mudou já a relação. A gente falou disso no Dia das Mães, não é? Temos que tratá-los como adultos, temos que orar, temos que orientar as coisas que a gente vê que ainda precisam, que cabe uma orientação, uma informação, mas é um relacionamento diferente. Eles nunca vão deixar de ser nossos filhos, assim como nós nunca vamos deixar de ser os pais deles, amém? Então, aí tem um cara que eu gosto muito, esse Jackson Brown Jr., eu sou um cara que, eu tenho um arquivo que um dia, se vocês quiserem, tem mais, quase está chegando a 300 frases que eu gosto muito. Eu vou captando onde eu passo e vejo uma frase, né? E tem 2 frases desse Jackson Brown que eu guardei. Uma delas fala assim: lembre-se que filhos, casamentos e jardins de flores refletem o tipo de cuidado que recebem. Já percebeu isso? Eu vou com uma coisa que talvez você seja mais fácil, ainda mais hoje está na moda, pet, né? O cara tem um cachorrinho, um gatinho, tal, e a gente tem uns amigos que pegaram uma vira-latinha da rua, tal, toda danadinha, tem aquela foto dela. Depois passa 1 ano, 2, você vê a foto, parece uma lady, aquele pelo brilhando. Certo? Então, quando você vê um animal, né, pegando um exemplo paralelo aqui, só porque talvez seja mais didático nos dias de hoje, você percebe claramente o cachorrinho, o gatinho, que é bem cuidado, que recebe amor, que recebe carinho e atenção. Se a gente for para a nossa vida, quando você vê uma criança chegar, você vê a criança chegando despenteada, você vê a criança com uma roupinha suja, né? De repente com aquela remelinha nos olhos quando a criança é pequena. Quando você vê uma esposa triste, desanimada, um esposo meio largadão, né? Não vamos ficar, vamos dividir aqui o chumbo, certo? Um esposo meio largadão, você entende que talvez esteja faltando esse cuidado, atenção e amor constantes requer.
qualquer tipo de família. Amém? Segunda frase dele, mais ou menos na mesma linha, fala assim: lembre-se que construir um casamento de sucesso é como na agricultura. Você tem que recomeçar a cada dia, a cada manhã. Novamente, requer atenção e amor constantes. Amém? E agora a gente vai aprofundando naquilo que eu queria compartilhar com vocês. Uma foto que eu já trouxe há 1 ou 2 anos atrás. O que acontece quando uma cena dessa se torna corriqueira numa casa? E eu queria que a gente investisse um tempo pensando nisso. O seu relacionamento, a saúde do seu relacionamento como casal, importa para a criação de filhos. Tem um impacto muito grande, amém? E eu trago isso com amor para vocês, para pensar. Nós somos diferentes, estamos em estágios diferentes dos nossos relacionamentos. Eu sei que alguns de vocês são separados, alguns de vocês estão em segundo relacionamento, não é? Mas eu queria trazer isso por quê? Porque tem um princípio por trás. A maioria de nós não quer acabar os nossos dias sozinhos, talvez seja a decisão de alguns, mas tem alguns aqui que estão em vias de, tem a Vicky e o João que estão na véspera do casamento, certo? Nós temos vários tipos de coisas. Tem pessoas que estão ainda solteiros, solteiras, mas, de qualquer forma, as coisas que nós vamos ver daqui para frente são importantes para todos nós, amém? E eu queria, então, falando assim para você, que a saúde do seu relacionamento importa. Importa não só para você e para o seu cônjuge, mas importa para Deus, e nós vamos falar disso mais para frente. Ela importa muito para os seus filhos e filhas, muito. Para o desenvolvimento normal dos filhos, eles precisam contar com um lar onde reine paz, certo? Ou pelo menos, como nós somos imperfeitos, é importante que eles vejam que existe pelo menos uma busca pela paz. Ok? Isto é o que os filhos encontram em seu lar? A pergunta que eu faço para vocês. Ou encontraram? O lar deveria ser um oásis contra a dureza do mundo, porque, vamos combinar, o mundo está cada dia mais difícil. Então, quando você chega em casa, aquilo deveria ser uma espécie de oásis, não é? Aquele lugar de refrigério. Ou será que o teu lar tem sido quase que como um segundo inferno? Que os teus filhos não veem a hora de vazar? Vamos pensar um pouquinho nisso? E eu queria aqui repetir um diagnóstico que nós colocamos, né? Eu e a Tô, que temos trazido isso mais para os casais, a gente tem um curso, né, de noivos, e é interessante, né, que a gente tem feito isso já, quase 8 anos que eu sou pastor aqui, da Vila, e nós incorporamos um material que o Vinícius e a Ana tinham visto, incorporamos alguma coisa que a nossa igreja já tinha, e nós fizemos um curso que a gente ministra para os noivos antes de eles casarem, para que eles não entrem tão crus e não tenham tantos dissabores no dia a dia que eles vão descobrindo coisas. Mas ao longo do tempo a gente vai conhecendo vocês, né? A gente vai conhecendo casais, que a gente percebe claramente que talvez se eles tivessem tido essas noções lá no começo, antes deles casarem, talvez as dificuldades que eles têm neste momento, ou já passaram, tivessem sido mais amenas, amém? Então, eu queria repassar pelo menos esse diagnóstico aqui, porque pode ajudar você. E quando eu falo aqui, e você fala, eu sou solteiro, eu sou solteira, o que eu tenho a ver com isso? Olha, tem muito a ver com você, porque você não sabe o dia de amanhã. E outra coisa, essas coisas que eu vou falar aqui, nesse pedaço, tanto faz num casamento de namorado-namorada, depois noivo-noiva, marido e mulher, como para você que é solteiro, solteira e de repente quer começar uma amizade. A coisa é exatamente a mesma. Chegar no mesmo ponto, né? Com a mesma situação. Então, o que fala aqui? É natural chegar a um relacionamento trazendo nossas expectativas. Uma vez nós vimos uma série, e eu transformei isso aqui, uma parte pelo menos em material para o nosso curso, tá?
o pastor Andy Stanley, da igreja North Point, lá na Geórgia, ele fez uma série lá que ele fala de casais felizes, que casais felizes sabem, né? E ele põe que nós todos entramos, aquela figura... na verdade, eu nunca fiz isso, eu não me lembro de ter feito, mas nos filmes americanos a gente vê muito. O pessoal, quando é demitido numa empresa, né? Ou quando chega sabe aquela caixinha de papelão, onde coloca lá o vasinho que tinha em cima da mesa, o porta-retrato, uma agenda, aquelas coisas mais básicas lá. Então, você é demitido, o cara sai, todo mundo vai, boa sorte, você sai com aquela tua caixinha. Quando você chega num novo emprego, alguns aqui estão de emprego bem novo, né? Então, você pega aquela tua caixinha e você leva para aquela nova empresa que você estava, aquela mesa, você põe lá a caixinha. O que tem ali dentro daquela caixinha? Relacionamentos são iguais. O que tem dentro daquela caixinha? Costuma ter o quê? Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas esperanças. E a gente, quando chega no relacionamento, isso acontece quando a gente conhece uma menina, um rapaz novo, começa um namoro, você leva para aquela coisa a tua caixa de desejos, né? Só que, para quem olha do lado de lá, aquilo são as expectativas, visto como as nossas expectativas, amém? E é natural também que a gente anseie e faça todo o possível para que aquelas nossas expectativas se cumpram. Não é assim? Então, estamos num relacionamento com uma forte impressão que os nossos sonhos, os nossos desejos, nossas esperanças vão se cumprir. Mas qual é o problema? Que eles são apenas os meus sonhos, os meus desejos, as minhas esperanças e também os meus medos. Nem sempre vai bater com as esperanças, os sonhos, os desejos do meu parceiro, da minha parceira, ok? Ou daquele relacionamento que eu estou começando. Então, a outra parte, por sua vez, vem com a sua própria caixa, com as suas expectativas, como eu disse. E dificilmente essas expectativas são reveladas claramente, não é assim? Todo namoro que você teve, todo noivado, lógico, o noivado como você tem, os que são casados aqui, você não chegou lá e falou todos aqueles sonhos mais malucos que você tinha no primeiro momento. E de vez em quando você aporta no casamento, crente que aquilo vai acontecer. Mas a tua parceira, o teu parceiro, não tem a menor ideia que aquilo é um sonho teu. Não é? Isso acontece. E aí, qual é o problema? As duas caixas de expectativas são invariavelmente muito diferentes. As expectativas são diferentes. Então, quando ocorre o choque? Quando os dois eus colidem, não é? Quando os meus sonhos colidem com os seus sonhos. E aí, o que pode acontecer ali? Tá? Muitas delas são descobertas na hora do conflito. Está feita a meleca. E aí, como conciliar expectativas divergentes? Infelizmente, o nosso mundo tem tomado algumas decisões assim, bem fáceis, não é? A primeira delas é sair, desistir, abandonar, abrir mão. Cansei, desistir. A outra é ganhar no grito, ou no choro, né? Isso mais para as mulheres, né? De vez em quando vocês choram, é uma ferramenta de manipulação tremenda. Sim ou não, maridos aqui presentes? Chorou, ferrou, não é? Chorou, ferrou. De vez em quando o nosso melhor argumento é o grito, mas delas o choro. O choro, pesa mais do que muito grito, não é? Mas os dois são instrumentos de manipulação, não é? Então, quando ela chora, ou quando ele grita, eu cedo e todo mundo perde. Outra possibilidade, conformismo. Vou abrir mão dos meus sonhos, ele não me entende. Vou abrir mão dos meus desejos, ela não me entende, não adianta. O que rola? Tristeza, chateação, um saco de relacionamento, não é? Outra e última, compromisso mútuo.
vamos fazer o seguinte, vamos abrir mão, vamos ser medíocres o tempo todo, vamos deixar os sonhos fora, beleza. Estamos de acordo? Estamos de acordo. E aí aquele relacionamento burocrático. Certo? Resumindo, ambos perdem, todos perdem. Com pais e mães assim, os filhos vão olhar e falar, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Amém? Estamos juntos ou não? Estou falando muita abobrinha aqui. Ok? Então, será que Deus não espera algo diferente de nós? Será que não vale a pena deixá-lo operar em nosso meio, em nosso lar, em nossos relacionamentos? E essa é a proposta. E dentro desse pacote a gente sempre fala assim, deixem Deus ser Deus também entre vocês, no seu relacionamento, para edificação e proteção do seu lar. Amém? Você pode tentar muito, você pode saber muito, mas o resultado sempre vai ser aquém do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Então, para isso precisamos dar um passo atrás e tentar entender qual a vontade de Deus para o nosso casamento. Já que falamos no princípio que o casamento é um projeto de Deus, amém? E nós vamos ver que isso é bem claro na Bíblia. Eu queria então trazer um texto que é muito difícil, mas eu faço isso aqui com a esperança de que você, mesmo que você... Gente, eu sei, fala assim, pô, eu estou separado há 10 anos. Eu não vou falar glória a Deus por isso, entendeu? Né? Mas eu falo, está tudo bem. A vida da gente é assim. E Deus sabe. E Deus nos conhece. Então, uma coisa é o ideal. Outra coisa é o real. Todos nós, na verdade, a Bíblia chama isso aqui de famílias caídas. Entende? Nós somos pessoas caídas. E o que eu quero chamar com isso? Eu não estou te acusando de nada, porque eu falo nós, certo? Eu também estou no meio. Caída desde o pecado. Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito, eles foram feitos assim, a gente vai falar disso rapidamente. Mas, com o pecado, nós nos tornamos aquém do projeto de Deus, todos nós. E nós até hoje vivemos assim. Por isso que chegou um dia, está lá em Mateus 19, se você quiser seguir aí na tua Bíblia, ou seguir o texto aqui, a partir do versículo 3, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus, dele, para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, é permitido, guarda essa, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? É permitido? E é interessante a ver para quem, eu queria só um detalhe, que a gente lê muito esse texto sem prestar atenção nas coisas. Então, para quem que eles estão perguntando? Para Jesus, certo? E quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, não é isso que a gente aprende? Jesus, então, é o próprio Deus que se fez homem, amém? Então, não existia e não existiria no mundo pessoa melhor para eles fazerem a pergunta. Eles perguntam para Deus. E quando Jesus vai responder, é Deus respondendo para o homem o que ele entende do divórcio, do casamento, amém? É isso que está aqui. Então, estamos juntos aqui, tá? E por favor, se você já está separado, como eu falei, ou está num segundo relacionamento, não encare isso como uma certa agressão da minha parte, porque é importante que eu diga uma coisa para vocês. Um dos únicos motivos, por exemplo, de eu e a Tomasa, ou de qualquer um de nós aqui, estarmos casados até hoje, eu te digo assim, tem 2 motivos. Primeiro, pura graça de Deus, e pura graça, no meu caso, da Tomasa. Você pode olhar aí para sua esposa, seu esposo, e falar, por pura graça sua. Porque, vamos combinar uma coisa, eu dei muitos motivos para a Tomasa, para ela falar, chega. E ela também já me deu alguns, para eu poder falar, chega. Mas pela graça do Senhor, nós não chegamos. Certo? Estou falando alguma besteira? Não, né? Eu já fiz essa mulher chorar pra caramba, gente. Se eu tivesse que ser honesto, eu falava, você é um belo de um idiota. Eu já fui bem idiota na minha vida. Então, alguns de vocês olham para ele e falam, o casal 20, o casal padrão, o casal exemplo.
E eu posso dizer para vocês assim, ó, graças a Deus a gente não deu o passo de separar, mas pela pura graça do Senhor. E pela pura graça, logicamente, da Tomasa, e eu tenho certeza que também por pura graça minha com relação à Tomasa, porque a gente teve isso, ok? Então, gente, nós estamos todos na mesma, ok? Todos na mesma. E com essa liberdade eu quero falar para vocês esse resto aqui que a gente está conversando. Tá? Então, nosso objetivo aqui, então, é trazer o quê? A perspectiva de Deus para as nossas vidas. E tentar, de alguma forma, então, ajustar o que precisa ser ajustado, corrigir o que precisa ser corrigido, tomar, talvez, algumas atitudes, algumas ações preventivas para que esse dia ruim não venha acontecer também na nossa casa. Amém? Que a gente possa, então, com isso, vencer o desafio de edificar nossas famílias e vencer esse desafio. Ok? Para que a gente possa também ser uma família abençoada de Deus. Que um dia as pessoas possam olhar para a gente e falar, olha, vamos nos mirar no exemplo desse casal aqui, porque vale a pena. Amém? Então, pois bem, qual é a resposta de Jesus com essa pergunta que eles fizeram? É permitido? Jesus começa respondendo assim, versículo 4. Ele respondeu, vocês não leram? Vocês não leram? Para nós pode ser, tudo bem, não li, a gente tem essa coisa, mas para um líder judeu, isso era a morte, era um tapa na cara, né? Jesus fala, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher? Fez homem e mulher, ou seja, fez o ser humano. E como ele fez? E aqui eu vou só dando um pequeno parênteses, indo lá, Gênesis 26, quando diz assim, então disse Deus, façamos, e presta atenção nesse façamos, né? Porque aqui, naquele momento, fica bem claro que as três pessoas da Trindade estavam ali, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. E eles falam, façamos o homem. Façamos o ser humano, tá? O homem aqui, não é o macho aqui, tá? Façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27 fala, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ok? Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Então, criou o homem, criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea. Sejam férteis e multipliquem-se. Unam-se, ok? Então, essa é a orientação de Deus. Esse foi o projeto de Deus. E é interessante você pensar que Adão, a palavra Adão que a gente conhece, não estava falando do homem. Adão vem de ser humano, certo? A nossa espécie, a espécie humana. É isso que Deus fez. E assim foi. E a gente viu isso não faz tanto tempo. É que alguns de vocês não têm nos acompanhado todo domingo, então eu quero citar algumas coisas assim. Mas o texto segue falando assim, ó, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Você já ouviu muito isso em casamento, certo? Eu mesmo já usei isso em alguns. Ok? Então, isso é que fala aqui. E aí ele termina esse pedacinho da resposta dizendo assim, assim, eles já não são dois, mas uma só carne, ok? Então, é como se falasse assim, não são a cara metade, não são 50 e 50, são 100 e 100, ok? E como então a gente pode entender isso? E aí tem uma equaçãozinha que a gente usa bastante no curso, e talvez você já tenha visto. E isso é interessante porque você fala assim, pô, mas peraí, deixa eu entender. Eu e a Tomasa, 1 mais 1, não dá 1, né, gente? Dá 2. Ele fala, pô, essa afirmação bíblica me faz, né? Machuca a minha inteligência, tá? Mas sabe qual é o lance? É que não está falando de uma soma. Não está no projeto de Deus uma soma.
está falando de um produto. De um produto. Né? E ele fala de 1 vezes 1. Duas pessoas que, quando unidas, elas se apresentam como uma. Amém? As pessoas veem uma. Quando chega no íntimo, vem duas pessoas. Mas elas atuam como uma. Como uma. Ok? Esse foi o projeto de Deus. Então, duas pessoas inteiras, plenas, resolvidas, que decidem se unir por amor. E aqui tem uma chave importante também, ok? Porque você é bom de matemática, você é bom de matemática, vamos fazer uma continha aqui? Você imagina assim, duas pessoas que estão bem, que poderiam continuar solteiras, sem nenhum problema, ok? Conhecem uma outra pessoa, desenvolvem amor por aquela pessoa e se decidem se unir, amém? Então, uma pessoa inteira com outra pessoa inteira. A conta, então, 1 vezes 1 igual a 1. Aí, imagina uma moça quebrada, vivendo na casa de um pai abusivo. Ela fica desesperada, um inferno na terra, aquela casa, cada vez que ela entra. Então, todo o sonho dela é arrumar um moço com quem ela possa começar a namorar e rapidamente constituir uma casa, um lar e se mandar de lá. Faz a conta então comigo aqui, ó. Então, ao invés de ser 1 vezes 1, seria meio vezes 1. Quanto dá meio vezes 1? Quem é bom de conta aí? Hã? Meu Deus! Meio vezes 1 é meio, gente. Meio vezes 1 é meio. Imagina que uma moça assim, nessa situação, encontra com outro cara que não se dá com o pai, não se dá com os irmãos, ele está louco para sair, encontrou essa moça no caminho lá, no ônibus ou no emprego, sei lá, e os dois falam, ó, juntou a fome com a vontade de comer, certo? Como disse, e os dois se uniram, tá? Então, qual seria a conta? Meio vezes meio, dá quanto? 1/4. 1/4. Como é que vai dar certo? Não é? Só pela graça do Senhor, amém? Só pela graça do Senhor. Por isso fala, quando a gente segue o projeto de Deus, a gente faz as coisas no tempo de Deus, o resultado é bom. Quando a gente faz as coisas por outro processo, infelizmente, algumas vezes, não dá certo, amém? E aí ele segue, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ninguém separe. E aí isso é importante, então, para continuar essa nossa coisa aqui. O que ele está dizendo aqui? Ó? O casamento representa Deus na terra, ok? Por que o inimigo ataca tanto o casamento? E já estou quase terminando. Por que ele ataca tanto o casamento? Porque ele não quer. Por quê? Porque o casamento é o projeto de Deus. O casamento representa Deus na terra, amém? Então, quando Deus quis criar um retrato de Deus na terra, ele criou o casamento. Por isso Satanás ataca tanto os casamentos, a nossa sociedade também. Porque é a imagem de Deus na terra, ok? Então, como é que isso é possível? Você fala, bom, se Deus é triuno, como é que homem e mulher podem ser a imagem de Deus na terra? Pensa comigo. A equação, na verdade, que Deus pensou, essa é a equação que a gente falou, mas essa é a equação que Deus quer. É homem e uma mulher e Deus naquela relação, amém? 3 em 1. 3 em 1. Você convidar Deus para participar do teu relacionamento, amém? Convida Jesus para estar ali, certo? Então, essa é a situação. Aí você pode estar aqui olhando, você é solteiro, fala, como é que é isso? Então eu não sou a imagem de Deus? Jesus viveu também solteiro até 33 anos aqui, sem nenhum problema. Mas a representação da união da Trindade é feita justamente nos casais e no casamento, amém? Esse é o projeto de Deus. Este é o projeto de Deus. Última coisa aqui, para a gente partir já para o final. O casamento também representa uma aliança. E talvez isso seja um grande problema para a nossa sociedade hoje. O seu casamento
Foi um contrato ou foi uma aliança? Ok? Foi um contrato ou foi uma aliança? Vou colocar a diferença aqui, talvez você não tenha nunca pensado nisso. O que é um contrato? Tem muito casal, cara mais velho que está casando um cara rico, não é? Casa com uma moça, ele está preferindo fazer um contrato porque para segurança, né? Ele não está se atirando naquela relação, não é verdade? Então, o que é um contrato? Protegemos nossos direitos e limitamos nossas responsabilidades. Ok? Tem várias cláusulas lá de escape, né? Se você queimar o arroz, está fora. Se você roncar de noite, está fora. Se arrumar um caso, estou fora. Não é? Pensa aí. Não é? É mais ou menos como se isso estivesse na nossa cabeça hoje, gente. Não é? Mas o projeto de Deus não é esse para as relações, para os casamentos. O projeto de Deus é uma aliança. E numa aliança, nós abrimos mãos dos nossos direitos e assumimos nossas responsabilidades. É o inverso. Pensa na sua relação. Não importa como você esteja nesse momento. Abrir mão dos seus direitos. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Calma. Calma. Eu sei que nem todos vocês tiveram uma cerimônia religiosa na sua união. Mas você sabe que, pelo menos a praxe, né, o padrão, é ter um juramento. E o juramento está muito próximo desse daqui. Esse daqui é o que a gente usa, né? Eu, fulano, te aceito, cicrana, diante de Deus e dessas testemunhas, como o meu legítimo esposo, esposa, prometo ser-te fiel. E aí, vamos lá? Podemos ler isso aqui junto ali, ó. Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, para amar-te e respeitar-te até que a morte nos separe. Amém? Está fora ali o quê? Na chatice e na coisa, não, né? Será que essa é mais forte do que isso? Então, essa foi a aliança. Que você, pelo menos, ainda que você não tenha feito uma cerimônia religiosa, foi o que você assumiu. Amém? Então, esse é o projeto que Deus tem. E aí? Mas aí, aqueles líderes religiosos ainda fizeram mais uma pergunta para Jesus, rapidamente. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Porque isso está na lei. E aí Jesus respondeu assim, Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Entenda o que está aqui. Entenda. Ele falou, naquele tempo que não tinha direito romano, essas coisas que a gente tem hoje, quando o marido cansava da mulher, ela queimou o arroz, ele largava ela, não dava carta de divórcio, arrumava uma outra moça, mais jovem, mais bonita, e aquela mulher ficava largada às traças, sem ter como viver. Então, por misericórdia, a lei dá essa forma. Então, dá carta de divórcio para que ela possa arrumar um outro homem que vá tratar ela como a princesa que ela é, já que você não teve essa hombridade. Amém? Esse é o que está lá. Ok? E aí, mas o que está no coração de Jesus? Tem essa frase do pastor Robert Morris, né? Por trás de cada divórcio, e aqui, coloque aqui, o divórcio talvez seja muito terminante. Pensa aí, por trás de qualquer separação, por trás de qualquer ruptura de relacionamento, existe pelo menos um coração partido. Normalmente, tem 2, ou 5, ou 6, dependendo do número de filhos, e os avós também, não é certo? Então, esse é o peso, por isso Jesus é tão contra. Mas agora sim, indo para o final, isso daqui eu vou pular, porque esse Viktor Frankl, se você tiver oportunidade, busca ele, esse é um cara austríaco, psicoterapeuta, que teve preso em Auschwitz, né? E ele, estando lá, ele falou, quando você chega lá, até a sua sobrancelha nos campos de concentração te tiravam. Ou seja, para você ser totalmente despersonificado, certo?
toda a sua identidade caía por terra. E ele falou que tinha gente que chegava, ele viu várias pessoas se matarem porque não conseguia trabalhar aquilo, né? Tinha gente que no final do dia, no dia de sofrimento, não sei o quê, tinha lá uma batata crua algumas vezes para cada um comer, num gelo danado, e eles tinham que comer aquilo. Alguns não suportavam aquilo e preferiam se matar, né? Mas ele entendeu aquilo, ele falou: o mais importante para a gente superar a diferença entre um desistente e um persistente, é ter um propósito na vida. E é interessante que Jesus, nos seus últimos dias, ele deixou um propósito para os seus discípulos. Nos últimos momentos da vida dele, lá, nos últimos, não sei se na última noite ou naquele último momento que eles estavam já juntos lá, não sabemos se ele olhando para os 12 ou se ele olhando para os 120 que estavam entre eles, e ele olhava aquele povo lá e falava: gente, tem uma coisa que eles ainda não captaram, que o propósito da vida deles ainda está, e você pode ver isso na vida de Pedro, quando Jesus falou: eu preciso morrer para que vocês estejam bem, e Pedro falou: não, imagina, porque na cabeça de Pedro, o projeto de Pedro para ser feliz era que Jesus continuasse na glória, fosse um rei, e ele pudesse se dar bem, certo? E Jesus falou: eu tenho que deixar para essa turma um novo propósito. E o propósito que ele deixou está em João 13:34. E ele falou: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como Jesus nos amou? Incondicionalmente, apesar das nossas palhaçadas, não é? Assim deve ser o nosso amor numa relação que a gente tiver. Nosso amor para os filhos, nosso amor para os nossos pais, nosso amor para com o nosso cônjuge, incondicional. Jesus olha para os discípulos e os chama a encarar uma mudança de propósito na sua vida. E como é que eu posso designar essa mudança? Ele fala assim: de um propósito de me fazer feliz, entenda isso, para um propósito de te fazer feliz. Essa é a grande mudança que Jesus propõe com este novo mandamento dele. Quando o meu propósito é me fazer feliz, eu vou olhar para Tomás e vou falar: você me deve respeito, você me deve a comidinha quentinha, aquela comida deliciosa que você faz, certo? Você me deve comida na hora certa, você me deve a minha roupa passada, e você me deve ainda várias coisas para eu me sentir bem, ok? Quando o meu chip muda e eu assumo o que a Bíblia me ensina, ele fala: eu vou olhar para Tomás e vou falar: Tô, eu quero fazer você feliz. Amém? Aí, nessa mudança, todas as coisas vão embora e fala: meu sonho maior, designado por Deus, é amar essa mulher, fazê-la feliz. E aí todas aquelas minhas frescuras: mas ela não põe a comida na hora que eu quero, ela fala de coisa que eu não quero saber, ela vem falar comigo quando eu estou vendo o Corinthians, certo? Cai por terra, gente. Cai por terra. Amém? E agora sim eu termino. Se a banda quiser vir, pode vir, tá? Com essa frase aqui de C.S. Lewis, que fala assim: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filhos de Deus. Interessante pensar no pacto da antiga aliança, pensando que o casamento é uma aliança, é a representação da nova aliança, ok? Na antiga aliança, no Sinai, o pacto funcionou dessa seguinte forma: Deus chegou para o povo de Israel, certo? Falou: eu prometo para vocês proteger vocês, prover para vocês e abençoar vocês, ok? Qual era a contrapartida do contrato? A sua responsabilidade. Falou: vocês têm que ser perfeitos. Perfeitos. Viver sempre de acordo com a minha lei. Amém?
que ele tinha acabado de dar. E sabe o que é interessante? O povo de Israel olhou e falou, ok, nós aceitamos. Mas nunca conseguiram viver daquela forma. Porque o que Deus queria é colocar no coração daquele povo a frustração de falar, não está em mim seguir isso, não está em mim ser perfeito, eu preciso de Deus na minha vida. Mas eles só falaram assim, eu topo. Aí Deus fez uma nova aliança, que o casamento representa. E o novo pacto qual é? Deus olha para mim e para você e fala assim, eu prometo te proteger, eu prometo te prover, eu prometo abençoar você, ok? E aí ele olha para a gente e fala, a sua parte é... E aí ele pensa, chama o filho dele, fala, filho, acho que o Calão não vai conseguir fazer a parte dele, de novo. Você não quer ir lá, se fazer homem, e viver a vida do Carlos, e morrer a morte que o Carlos merece? E Jesus virou para ele e falou, beleza, eu topo. E graças a isso, Jesus veio, Jesus aceitou. E porque ele aceitou, ele veio, viveu entre nós, nos deixou esses ensinamentos maravilhosos, nos ensinou um propósito. Porque se meu propósito, se o seu propósito for fazer as pessoas com quem você se relaciona felizes, sabe o que vai acontecer no final? Você vai ser feliz. Enquanto você estiver gastando sua vida, buscando a sua própria felicidade, você não vai encontrar. Porque a sua felicidade está em fazer aqueles que estão próximos de você felizes. Amém? Fecha teus olhos. O que será que o Espírito está falando para você nesse momento? Será que ele está trazendo algum ajuste que ele espera que você faça na sua vida? Será que ele não está te desafiando a amar mais? Sair do trono da sua vida, deixar de buscar a sua própria felicidade através dos relacionamentos, olhar para as pessoas com que você se relaciona e falar, você me deve, e você poder nesse momento falar para elas, você não me deve nada, eu devo a você, e eu nesse momento assumo o compromisso de te fazer feliz. Pai de amor, olha para cada coração aqui, aqueles que nos assistem de casa também, os que nos ouvem, Pai, através da Mapele FM. Eu sei que o Senhor quer que nós aprendamos desse projeto maravilhoso que o Senhor criou, Senhor. Nos mostra, Pai, os passos que nós temos que dar. Nos ensina a abrir o nosso coração para Ti, aceitando o sacrifício que Jesus fez também por mim. E muda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.